O Moisés que nós temos na Bíblia, libertando 2 milhões de pessoas, ficando vagando 40 anos, não existiu. Mas talvez um líder que libertou, talvez um grupo de pessoas, quem sabe 100 pessoas, ou talvez menos, não sei, que deu origem, depois de muitos séculos, a essa história, como uma história de fundação de todo Israel, esse líder talvez pode ter existido. Moisés. Historicidade de Moisés. Isso é simples. Ele realmente não existiu como figura histórica conforme está na Bíblia. É mesmo? Ponto. Ele não existiu. O quê? Eu adoro a simplicidade do Jonathan. Que bom. Que uma coisa. Não há provas? Não tem provas. Nem do êxodo do Egito a gente também não encontra provas. Do êxodo tem prova negativa. Em que sentido? Que naquela época... Que, assim, você tem evidências de que não poderia ter acontecido. Né? Prova negativa. Henrique, quer comentar? Eu não bato o martelo nessa questão. Eu acho que o êxodo, tal como está descrito em Êxodo, certamente não aconteceu. Porque é uma quantidade de pessoas muito grande, são 600 mil homens do exército dos israelitas. Você inclui aí então as crianças, os idosos, as mulheres, daria mais ou menos, se estima mais ou menos seriam 2,5 a 3 milhões de pessoas ficando 40 anos ali rodando numa região. Isso deixaria algum vestígio arqueológico de cerâmica, de objetos que foram utilizados, ossadas, coisas desse tipo, né? Mas a possibilidade de um evento que é o lastro histórico do êxodo ter acontecido e depois ter crescido na tradição oral e se tornado mais mitologizado, mais lendário, e tornado um mito fundacional daquele povo, eu acho que não é possível descartar. E, de novo, a gente entra naquela questão da quanto de evidência a gente precisa para... Não, mas era nesse sentido até que eu estava falando, assim, Moisés bíblico, esse que libertou 2 milhões de pessoas do Egito, esse não. Mas como o Henrique falou, essa ideia de ter algum líder que tenha libertado, talvez algum grupo de escravos que não deixou um registro, isso realmente é uma coisa que pode ter acontecido. Mas tem evidência de que os judeus eram escravos? Os judeus não, os hebreus, né? Os hebreus eram escravos no Egito? Não, isso a gente realmente não tem. Não tem nenhum tipo de evidência nesse sentido. Até, como o Pirula mesmo disse, existe até evidência negativa. Por exemplo, a ideia de ter lá 2 milhões de pessoas circulando na Península do Sinai. Não existe nenhum registro arqueológico disso. E teria que ter. Porque essa quantidade de população equivaleria a 1/3 de todo o Império Egípcio. Era muita gente para aquela época. Mais até, eu acho que são uns 2/3, assim. Por aí. Não, e 40 anos. 40 a gente não tá falando de 40 dias, a gente não tá falando de 40 meses. Muita gente, né? Sim. A gente tá falando de 40 meses. E outra, a Península do Sinai não tem nada. Não? Não tem nada, deserto, é deserto. Na época também? É um deserto. Provavelmente deserto. Então, porque essa é uma grande questão. Porque, por exemplo, o pessoal situa com Moisés, né? O pessoal situa Moisés com Ramsés, mas também não tem nada que consiga colocar Ramsés como qualquer... alguns tentam relacionar com Ramsés... Tribulações na época de Ramsés, né? Não tem. Que alguns tentam relacionar com o faraó Ramsés, porque no livro de Êxodo a gente tem uma cidade chamada Pi-Ramsés, onde os israelitas estariam trabalhando. Então, para Pi-Ramsés existir, teria que ser depois de Ramsés que desenvolveu essa cidade. Mas tem alguns, até o Henrique fez um vídeo mais recente no canal que eu achei legal sobre o papiro de Pur, né? O Ipuver, que é alguns que o pessoal tenta, assim, geralmente aqueles que são os cristãos mais fundamentalistas. Eles tentam relacionar esse papiro de Pur com as pragas do Egito, mas que na verdade ele não tem relação direta com isso. Que é um manuscrito que ele é do século XIII, mas ele remonta ainda a um acontecimento lá do século XVIII, antes da Era Comum. Então não tem nenhuma relação nem com o período histórico de Moisés. Isso então, em resumo, o Moisés que nós temos na Bíblia, libertando 2 milhões de pessoas, ficando vagando 40 anos, não existiu. Mas talvez um líder que libertou, talvez um grupo de pessoas, quem sabe 100 pessoas, ou talvez menos, não sei, por aí, que deu origem, depois de muitos séculos, a essa história, como uma história de fundação de todo Israel, esse líder talvez pode ter existido. Entendi. Nesse sentido. Segunda pergunta polêmica. Bom, eu acho que então, se a gente tá falando com relação ao Êxodo, o que vem depois, logo depois do Êxodo, acho que meio que também a gente pode colocar uma certa quantidade de dúvidas aí no que diz respeito, por exemplo, Josué, aquelas coisas da tomada de Jericó e essas coisas assim, acho que também começa a ficar, assim, se não houve tanta gente chegando assim do Egito, também meio que não tinha muita necessidade de tomar a Terra Prometida, que até onde eu tinha visto, talvez os hebreus nem tenham saído de lá propriamente dito, né? Ou se saíram, não foi todo mundo que saiu, não tem evidência de descontinuidade da ocupação hebraica. Não, ali, ela continua mesmo. Até o próprio povo de Israel, ele deve ser considerado, com base nas pesquisas arqueológicas mais recentes, como propriamente cananeu.
Ele não veio de algum lugar e se estabeleceu ali. Ele surgiu ali realmente. Né? E deixando assim de forma bem clara em relação a quando que começa, por exemplo, história, quando nós estamos falando sobre história do que tem de registro bíblico. É mais especificamente aquilo que nós temos a partir do período monárquico. Daí ali a gente já tem uma questão de história maior. Começando, tem agora Davi, né? Que a gente já tem uma evidência de uma rocha mencionando casa de Davi, então a gente sabe que Davi existiu, mas tem um problema porque que Davi é esse? Ele era realmente um rei de uma monarquia unida ou ele era somente um líder de bando? Nós sabemos que existiu uma pessoa chamada Davi que deu origem a uma casa de Davi. Mas se esse Davi é realmente o Davi que é descrito na Bíblia, daí já é uma outra questão mais complexa ali de tentar se resolver. A maioria hoje dos historiadores que trabalham com essa perspectiva da arqueologia do Antigo Israel, eles pensam mais que Davi seria mais um líder de bando do que propriamente uma monarquia unida ter existido. Enquanto que já depois, no período anterior, então, a esse período monárquico, então nós estamos ali no período dos juízes, no período da conquista de Canaã por Josué, no período do êxodo do Egito, a gente pode afirmar que desses textos, praticamente 98% deles não é histórico. Foi criado depois. Mas nós temos talvez alguns fundos históricos que deram origem a essas histórias. Por exemplo, sobre as conquistas de Josué. Aquele povo de Israel que já habitava aquela época, eles já observavam certas ruínas que existiam de cidades antigas que nós temos lá, como é o caso, por exemplo, de Jericó. Só que a própria cidade de Jericó, se a gente fosse levar a cronologia para Josué, quando Josué estaria conquistando, ela já era uma cidade desabitada há centenas de anos antes. Então, essas pessoas, elas tentavam criar essas histórias para explicar o porquê de existir essas ruínas e também para criar essa mitologia de criação do seu próprio povo, do seu próprio estado. Mas não que isso seja uma coisa factual que ocorreu no passado. E esse próprio gênero, não, concordo, esse próprio gênero, essa própria questão dos exageros que a gente poderia ver no Êxodo, os exageros na tomada de Jericó, etc. Tudo isso também só soa assim meio até criminoso, uma falsidade por falsificar uma história, quando a gente aplica critérios historiográficos do que a gente tenta fazer história, como a gente tenta fazer história hoje. Você pega a Bíblia e coloca ela no contexto dela e pega outros textos que falam sobre coisas que supostamente aconteceram, a história de Sargão da Acádia, a história de Nabucodonosor contada pelos próprios mesopotâmicos, você vai ter interações dessas figuras com deuses, você vai ter os deuses falando que esse é o cara mesmo, eu levantei esse aí para governar com justiça. O Código de Hammurabi começa assim, né, que é um código que está cheio de leis, entre aspas, né, mais orientações para os juízes. Gilgamesh. O Gilgamesh é a mesma coisa. O Gilgamesh ele aparece nas crônicas de reis na Suméria como 2/3 divino e 1/3 humano. Ele já começa bem divino, mas depois ele se torna um deus 100% em outros textos. Então, assim, a forma de se escrever história, o próprio Heródoto, que é considerado o pai da história, né, que é um historiador grego ali do 5º século, ele escrevia coisas, são histórias que são, assim, altamente, tem esse caráter lendário, né?